E aí, meus amigos do Auto TV, estou aqui agora com a Amanda Medeiros, na Minas Partes. A Amanda vai trazer uma palestra hoje ainda para a turma aqui sobre gestão, que é extremamente importante, né, Amanda? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso humilde estúdio do Auto TV aqui na Minas Partes. Imagina, eu que agradeço por estar aqui. Gente, eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque meu pai é mineiro. É Então, mesmo, que assim, eu legal. tô no lugarzinho aqui dele. Eu quero muito agradecer a todos que estão aqui e você também pelo convite. É um prazer para a gente, assim, inenarrável ter alguém com seu gabarito, podendo compartilhar um conhecimento tão legal com o público da feira, que a gente sabe que, por mais que a gente tenha aqui entusiastas, temos vendedores de peças e tal, o forte aqui é exatamente quem está ali na linha de frente com as oficinas, os setores de reparação. Amanda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para o pessoal de casa entender como é que uma mulher está vindo aqui palestrar para homens, né? Não tem menor problema ser mulher, mas é muito incomum a gente ter mulheres que têm um posicionamento, principalmente o seu educativo, para um setor que ele é, vamos dizer assim, majoritariamente masculino, né? Sim. Primeiro que eu nasci dentro de uma oficina, né? Até brinco com os mecânicos. Porque, ó, meu pai é mecânico há 40 anos, meus irmãos, e durante muitos anos eu tive a oficina como sócia do meu irmão. Na época eu só saí porque eu quis fazer a transição de carreira, porque eu sou contadora. Então, na época, eu saí para abrir meu escritório. Mas aí depois eu fiz mais uma transição que foi focar só na consultoria financeira. Legal. Então, eu conheço o mecânico como a palma da minha mão. Eu sei exatamente o que acontece na oficina, porque eu já tive oficina. Então, eu sei que não é só consertar carro. Sim. Acontecem várias situações, não é mesmo, aí com vocês? Então, é por isso que eu tenho muita conexão hoje com os mecânicos e atendo clientes de todo o Brasil. E estou agora também com bastante seguidores em Portugal, que por Que incrível que legal. pareça, o que acontece com os mecânicos aqui não é só aqui não, viu? É em outros países também. Ou seja, oficina, os problemas são os mesmos, né? Ninguém tá sozinho. Só muda o país, né? E o endereço. Ninguém tá sozinho. Amanda, na sua trajetória, né? Você falou que já teve oficina, você nasceu na oficina, né? Quando é que você teve essa mudança, né? De estar ali na oficina, acredito que você deve ter ajudado seu pai um tempo, e aí seguiu, você me falou aqui no bastidor que você era contadora, né? Sim. E aí agora você está aí palestrando em cima de gestão. Quando é que foi essa transição, né? Que você foi entender os dois cenários, você, pô, me encontrei, meu caminho é esse aqui. Olha, eu vou te falar que foi algo assim que eu não estava esperando, tá? Eu nunca imaginei que eu iria fazer consultoria só para oficina mecânica. Porque na época que eu fiz a transição de carreira de contabilidade para a consultoria, eu atendia todos os segmentos. Só que na pandemia chegou uma cliente para mim que ela tinha oficina. E eles chegaram à beira da falência. E foi aí que eu comecei a ajudar eles e fui lembrando tudo o que eu fazia na minha oficina. Fui trazendo coisas, né? Ordem de serviço, como agregar valor na mão de obra, várias coisas. E aí, com isso, eu consegui reverter o quadro. E aí, depois disso daí, eles compraram o terreno, eles estão muito bem hoje, graças a Deus. E Que aí foi onde massa. eu tomei essa decisão. Eu falei assim, agora eu só foco em oficina. Então, eu não trabalho nenhum outro segmento. Só que dentro desse segmento, eu tenho quem de cliente, né? Clientes que trabalham com preparação, embarcações, trator e oficina que trabalha com carro. Então, É assim, mecânica em geral. Falou que tem é, motor. falou que tem carro, eu estou envolvida. Cara, que legal. Agora, muito interessante isso que você está falando, assim, que eu lembro, eu fiz até metade do curso de publicidade, sou formado em cinema. Eu lembro que quando fazia publicidade, eu tive um professor que dava aula pra gente sobre direção de arte. E aí ele foi explicar pra gente uma época, tá explicando, foi algumas aulas assim, explicando sobre a criatividade, que ela não é algo que nasce, né? Existem sim pessoas que têm um dom criativo, né? Sim. Tem uma predisposição maior, mas a criatividade ela se dá a tudo, a uma somatória do nosso conhecimento acadêmico, do nosso conhecimento de vida, nossas experiências. Enfim, é um universo todo que a gente tem ao longo dos anos para poder chegar e entender, olha, minha criatividade ela veio daqui. E isso é muito interessante, assim, como que isso encaixou no que você acabou de contar. Porque apesar da sua formação estar totalmente voltada na área contábil, a sua experiência de vida foi o que somou e falou assim, olha, cara, eu entendi. Eu tenho muito conhecimento. Talvez o conhecimento que você tem de oficina, talvez ele fosse, nesse momento, nesse primeiro momento, ele foi até mais relevante do que o seu conhecimento contábil, né? Exatamente.
Foi mesmo, porque eu fui trazendo coisas que aconteceu comigo. Então eu precificava errado, eu não sabia como entender, né, a cabeça do meu cliente, então eu achava que era só fazer o serviço mesmo. Sendo que não, né? A gente tem que entregar algo a mais para o nosso cliente, agregar valor naquele serviço que a gente está fazendo. Então, muito do que eu fui passando foi muita questão de coisas que eu bati cabeça lá atrás, sabe? Sim. Precificava errado. Aí eu trabalhava demais, mas não via dinheiro na conta da oficina. Aí quando eu fui identificar era a precificação. Então tudo isso foi base para mim poder ajudar não só os meus clientes, né, que estão espalhados em todo o Brasil, mas também os meus seguidores. Cara, muito legal isso. Amanda, agora eu queria entender um pouquinho, especificamente falando do período que nós estamos vivendo. A gente está agora num final de ano, Sim. né? A gente tem uma alta muito grande de procura às oficinas. Todo mundo quer revisar carro, todo mundo está começando a olhar carro para comprar. Então, querendo ou não, a gente tem... hoje é muito comum, tanto quem está vendendo de maneira informal, né, pessoa física, mas os lojistas, eles, né, carro usado, já vende com uma garantia, ou revisado, enfim. Mas é sempre bom que quem comprou o carro leve para poder fazer uma revisão. Então a gente tem esses dois públicos, né? Quem está comprando o carro e também quem está se preparando para viajar. A gente tem uma alta muito grande de procura nas oficinas. Como é que está esse cenário agora, né, que você observa assim, nesse finzinho de ano? O que o mecânico, o dono de oficina, ele tem que se preocupar agora? Olha, eu vejo que agora ele tem que se preocupar, tem alguns itens aqui, né, mas eu vou falar os principais. Primeiro, ele tem que estabelecer os horários. E isso tem que ficar claro. Ai, gente, mas é tão básico isso, mas tem que acontecer. Porque o mecânico também tem família. Eu falo isso, gente, porque já aconteceu comigo, tá? Era Natal e eu saí da oficina às 19 horas. Não. Então, assim, tudo isso, por quê? Porque a gente tem que se preparar antes. E por que que eu digo isso? Porque você precisa filtrar agora, nesse momento, quais serão os serviços que é mais interessante para você. Porque, de repente, você vai pegar serviços muito complexos. Será que vai valer a pena? Será que não seria melhor a gente ter uma maior rotatividade, que seriam as revisões? Porque, por exemplo, você vai pegar um motor agora, um cabeçote, isso vai demorar. E vai acabar acontecendo o que aconteceu comigo no Natal, né? Ter que sair tarde por conta de tanto serviço. Então eu vejo que assim, a preparação da agenda, ela é essencial. Até que dia que eu vou atender esses carros? Teria como a gente, de repente, fazer uma antecipação dessa revisão e dar algum desconto? Aproveitar esse mês de novembro? Então você poderia utilizar uma estratégia com o seu cliente, falar, olha, vamos antecipar as revisões para novembro, você antecipando, você terá um desconto. Mas, claro, sempre olhando ali a margem de lucro. Sim. Porque aí ele já coloca dinheiro no caixa dele nesse mês de novembro. Entendeu? E assim, querendo ou não, ele amplia esse atendimento com esse público, né? Exatamente. Que viria ali muito volumoso no mês de dezembro e que, consequentemente, ele não daria conta de atender. Então, ele perderia esses clientes. Puxando para novembro agora, ele consegue aumentar essa gama para poder atender. Exatamente. Outro ponto também, cuidado com o estoque. Porque muitas vezes, o que o mecânico fala? Ah, não, óleo e filtro de óleo, meu, vou comprar várias caixas porque vai sair. Mas é importante a gente olhar o histórico anterior. Por quê? Como ele compra a caixa de óleo, com o fornecedor dele, ele pensa o quê? Eu vou parcelar esse óleo. Aí o que acontece? Talvez esse óleo não vai sair na quantidade esperada, ele vai ficar com estoque, porém ele já tem uma dívida lá na frente. E o dinheiro entrou antes. Então essas compras que devem ser feitas é com base no quê? Na saída que está tendo. Então, por exemplo, se esse óleo ele sai dentro de 30 dias, por que a gente vai parcelar esse óleo? É para entrar em dívida. Não faz Agora, sentido, né? Se esse óleo ele demora 3 meses, 2 meses para sair, aí sim. Dá para parcelar, ele vai se Aí eu pagando todos os parcelo, meses. por quê? Porque a gente já vai tendo esse retorno e vai casando ali os pagamentos. E um terceiro ponto aqui é verificar a capacidade de produção. Por quê? O mecânico, às vezes, ele começa a colocar carro dentro da oficina, quando vai ver, a oficina está igual um estacionamento. Esses carros não saem. Por outro lado, ele trava o financeiro dele. Por quê? Porque o cliente não pagou, entendeu? Então, o que ele precisa verificar? Se ele tem equipe ou se, de repente, ele trabalha sozinho. É o momento de eu fazer uma contratação agora? Porque meu movimento Mesmo vai que temporária, né?
mesmo que temporária. Outro ponto, qual que é a minha capacidade de atendimento? Quantos carros eu consigo atender por dia? Porque se a capacidade do mecânico é 3 carros, para que ele vai pegar 6? É para perder na qualidade. Na realidade, o que a gente precisa ter na oficina não é quantidade de carro. Isso era antigamente. Antigamente, os mecânicos eram vistos como assim, ó, tá lotado é porque o cara é bom. É essa visão que tinha. Só que hoje não é mais assim, porque o comportamento do nosso cliente mudou. Ele tem pressa. Sim. Então ele quer deixar o carro de manhã e quer pegar à tarde, entendeu? Então é melhor eu ter o quê? Uma capacidade de atendimento ok, para mim aumentar o ticket médio da oficina. Porque eu vou começar a olhar outras coisas. Nessa loucura, nessa correria, a gente só vai ver aquilo que o cliente pediu. Vou trazer aqui um exemplo, gente. Tenho certeza que na oficina de vocês hoje, a palheta lá do carro do seu cliente já está no ferro. E você não viu. Por quê? Porque você está na correria. E isso faria sentido para aumentar o nosso ticket médio, que é olhar outras coisas. Tem coisa que é tão básico, né? Através do checklist de diagnóstico. Só que vai chegando o carro, a gente vai colocando na oficina. E aí a gente perde no quê? Na qualidade. Não faz checklist, não faz história de entrada, né? Não confere nada. O cliente pediu para trocar só a pastilha, vai lá e troca só a pastilha. Pô, eu sou entusiasta, eu sou apaixonado com o carro. Então, quantas vezes eu deixei carro em oficina e aí retornava, eu identificava um outro problema, eu ligava, pô, você não olhou, você não viu isso? Ah, não, até vi, cara. Pô, eu tava tão na correria aqui que eu esqueci de te falar. Fala, pô, mas podia ter resolvido. Não, podia ter resolvido mesmo, mas eu tava agarrado aqui. Poxa, o carro ficou às vezes 4 dias na oficina. Às vezes era um problema simples, algo tão básico de ser trocado, de ser resolvido. E eu falo que assim, eu não julgo os mecânicos, não, porque isso aconteceu comigo. Mas por quê? Porque eu não tinha processos na minha oficina. Eu não tinha uma oficina organizada. Então, o carro chegava, a gente ia colocando o carro para dentro, entendeu? Sem entender essa questão. Por quê? Para você voltar lá já vai ficar difícil. Porque Sim. você vai falar, agora não dá para me levar essa semana. Sendo que o carro já está lá, entendeu? A possibilidade de você fechar mais serviço comigo, ela é muito maior. O carro já tá lá parado. E tem que resolver, tem coisa que... Não, quantas vezes? Agora eu tenho o privilégio de ter uma oficina dentro do meu espaço. Aí ficou bom, né? Ficou excelente. Meu mecânico tá ali. O mecânico só tá de olho na gente. Ele fica muito feliz comigo. Mas assim, pô, tem várias coisas que às vezes ele identifica e fala, velho, tem que trocar. Eu falo, tá, mas eu posso trocar depois? Ele fala, pode. Mas tem coisa que não adianta, né, a gente protelar. Igual eu tive que trocar a pastilha, a gente trocou, aparentemente era só a traseira. Aí trocamos a traseira, pô, a dianteira tá ruim também. Tem que comprar. Tem coisa que não adianta a gente ficar protelando. Agora, Amanda, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai comunicar muito com o público, com os mecânicos, donos de oficina. As questões que você falou de processos. Primeiro ponto é assim, todo mecânico, né, não só mecânico, mas qualquer profissional que ele está muito focado na execução, ele não consegue abrir o olhar dele e pensar na gestão. Esse é o primeiro ponto, assim. Mas eu sinto aqui, pelo menos aqui em BH, a gente tem algumas oficinas que são muito grandes, e aí elas têm procedimentos e processos e regras, agendamentos. A gente tem outras oficinas pequenas que são muito boas, e eu posso dizer que assim, a maioria das menores, elas são muito melhores na qualidade do que as grandes, só que falha nessa questão de processo. E eu sei que tem muito mecânico aí que tem essa dificuldade, às vezes, por ter aquele relacionamento mais próximo com o cliente, ele não quer, às vezes, cara, a pessoa chega na oficina na hora, não, você consegue resolver para mim agora, não? Aí o coração do mecânico molha ali e fala, não, resolve. Ele vai lá e acaba absorvendo aquela demanda, não sabe falar ou não, e acaba se embolando. Qual que é a dica que você daria para esses profissionais que têm uma qualidade de serviço acima da média, mas não tem essa gestão, não tem esse processo, para ele conseguir, pelo menos, iniciar essa implementação desses processos na oficina? Eu vejo que o principal ponto aqui realmente é a mudança de mentalidade. Esse dono de oficina entender que ele tem uma empresa e que ela vive de lucro. Você dizer para o cliente que você não vai conseguir atender ele, você não vai perder o cliente. Na verdade, você vai ganhar ele, porque depende da comunicação que eu vou falar. Então, por exemplo, se eu chego na sua oficina e você diz assim para mim, Amanda, é o seguinte, hoje eu não vou conseguir te atender
porque eu já estou com a minha capacidade de atendimento, né? Já está tudo programado. Mas vamos fazer o seguinte: eu tenho um dia e um horário aqui, eu vou deixar o meu box livre só para atender você, porque eu não quero fazer as coisas correndo, entendeu? Porque eu vou fazer correndo, daqui a pouco você vai voltar aqui e vai falar, nossa, mas não ficou legal. Então vamos fazer assim no agendamento, porque aí vai ficar bom para mim e para você. Porque às vezes também você vai precisar do carro e de repente deu algum BOzinho ali na peça. A peça demorou para chegar. Eu já não vou conseguir te entregar naquele horário. Então, pelo agendamento, eu já vou me programar aqui e vou deixar o box livre para você. Você vê que muda a Muda conversa? muito, né? Muda muito. É o jeito que a gente fala. Mas o maior receio do mecânico é perder o cliente. Mas a gente sabe que o cliente já conhece o trabalho do mecânico. Ele vai aguardar. Porque qual é a fama que o mecânico quer ter? Que ele tem organização ou que ele é um cara que ele faz até um trampo legal, só que ele enrola para entregar? Não adianta, né? Aí ele Nossa, tem vai demais. indicar, ele vai falar assim, ele vai indicar, ele vai falar assim, meu, ele faz o trampo até legal, só que é o seguinte, No tempo ele é dele. enrolado. É no tempo dele. Aí Deixa e ninguém vai esquece. querer, entendeu? Então, assim, as pessoas hoje têm pressa. Claro que a gente também tem que ver a questão do mecânico, porque ele também não vai fazer de qualquer jeito. Mas se a gente tiver um mínimo de organização e processos, a gente não vai se queimar, entendeu? Sim, com certeza. Amanda, agora, uma coisa que eu acho que também é um ponto de discussão muito grande sobre a questão de estoque. Você falou do que comprar, como pagar. Você acha que é fundamental a oficina ter estoque de peça do que comprar no momento da demanda ali de determinado cliente? O que comprar, o que vale a pena ter no estoque? Olha, para mim, eu prefiro o estoque sob demanda. Por quê? O estoque parado ele é prejuízo para a oficina. Por três motivos. Por quê? Ele vai comprar, só que não vai sair naquele tempo que ele está achando que vai sair. Muitas vezes ele já até pagou essa peça. Ele corre o risco de perder a garantia. E aí, na hora que ele coloca isso no carro do cliente, se der uma garantia de peça, ele vai ter que comprar outra. Porque essa que ele já comprou já está muito tempo no estoque dele. Fora que essa peça ela vai se deteriorar. Então, na realidade, é o quê? É ir sobre demanda. O que o mecânico mais gosta ali de ter mesmo, geralmente é óleo, filtro de óleo, aditivo e tudo mais. Mas qual que é a saída disso? A gente precisa fazer esse controle. Porque senão a gente acaba deixando o dinheiro na mesa, entendeu? Sim. Porque não saiu e agora ele está com déficit no caixa dele porque ele colocou em estoque. E tem um ponto importante que óleo tem data de vencimento, aditivos, fluidos, todos têm data de vencimento. Inclusive, às vezes vem umas promoções relâmpago de fornecedor. Ai, cuidado, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. As distribuidoras, enfim, os vendedores, eles têm que bater meta. Então, você vai receber uma ligação ali no final do mês. Olha, a caixa de óleo para o mês que vem vai alterar, viu? Você já não quer aproveitar? Aí você faz esse exercício que eu estou te falando. Olha o seu histórico. Ai, Amanda, mas sai muito óleo aqui da marca, sei lá, 5W30, eu vendo bastante esse óleo. Ok, mas qual que é realmente a saída por semana e por mês? Porque se você fizer uma compra errada, isso vai impactar no financeiro. Aí é por isso que você fala, eu não tenho dinheiro. A gente tem dinheiro sim, ele só está perdido. Ele tá na mesa, né? Ele está na mesa, porque eu broto dinheiro para os mecânicos. Todos os meus clientes chegam para mim quando vai fechar a consultoria e falam, Amanda, eu não estou vendo dinheiro na oficina. Aí dá tipo 24 horas o dinheiro aparece. Eu falei, aonde que estava esse dinheiro, mecânico? Estava perdido. Tava aí. Então a organização ela é essencial, tanto do estoque como dos processos. Porque senão o mecânico, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar refém da própria empresa. Ele não vai conseguir sair. Por quê? Tudo depende dele. Então, tipo assim, se ele sai, tudo para, entendeu? Mas é porque está tudo centralizado nele. A partir do momento que a gente implementa os processos, o procedimento operacional padrão, que é um deles, Sim. as coisas mudam, entendeu? Ele consegue sim sair da oficina, porque tudo vai ser feito mesmo se ele está lá, porque tem etapas, que é igual a receita de bolo. Sim.
É só ele fazer a receita de bolo de cada serviço que ele consegue ter a liberdade para sair. Fundamental isso aí. Amanda, agora, para a gente caminhar para o final, queria tocar um pouco no assunto do que você vai falar na palestra. Para quem não veio na feira, quem não vai conseguir estar aqui com a gente, até porque sua palestra daqui 1h30, então, gente, quem vai estar nos assistindo já vai ter perdido a palestra. Queria que você desse uma pincelada rápida, assim, do que você vai falar. Legal. Quem quiser conhecer mais do seu assunto também. Bacana. Depois, se vocês quiserem saber mais sobre os meus conteúdos, é só ir na página do meu Instagram. Depois eles vão deixar aqui embaixo, mas é Amanda Medeiros _consultoria. Lá tem bastante conteúdo para te ajudar a ter mais tranquilidade financeira e mais tempo aí para sua família através da organização. O tema hoje que eu vou tratar aqui vai ser sobre precificação. Como que você pode ter mais lucro com a precificação correta de mão de obra? Muitas vezes você acha que você está ganhando 100%, 200% de lucratividade. Mas a gente só vai ter a certeza disso, mecânico, a partir do momento em que a gente colocar suas despesas fixas, variáveis e a sua margem de lucro. Tem que entrar tudo no seu preço. Sabe o cafezinho que dá para o cliente? Tem que entrar na conta. Então, Querendo ou não, são mimos que custam. exatamente. Você vai trabalhar de graça? Não, né? A gente tem que colocar isso na composição do preço. E também como que a gente agrega mais valor nesse trabalho. Porque se você não tiver uma experiência com o seu cliente, você vai acabar perdendo ele para outro. Então, é nesse objetivo que eu vou focar hoje nessa palestra de hoje. Também vou dar um presente para quem estiver lá. Olha aí, ó. Não veio e perdeu o presente. Não vai perder o presente, né, mecânico? Amanda, muito obrigado. Quero te agradecer, não só em nome do Auto TV, mas de toda a Feira Minas Partes, pela sua presença, não só na feira, mas também palestrando, trazendo um conhecimento tão rico. Vamos dizer assim, literalmente rico, né? Porque vai enriquecer o mecânico. Que é muito fundamental. Muito obrigado. E você que está aí nos assistindo, acompanhe a Amanda. Fala de novo seu Instagram, pessoal. É Amanda Medeiros _consultoria. Acompanhe você, mecânico. Para de sofrer, para de dar cabeçada, murro em ponta de faca, porque o dinheiro tá na mesa, né, Amanda? A gente só falta achar ele, mas ele tá aí, viu? Bom demais. Você que está nos assistindo, então, continue acompanhando. Tem muita gente para passar por aqui no Auto TV, pra gente contar muita coisa legal do que está acontecendo aqui na Minas Partes. Valeu e até mais. Obrigada.